Bom, gente, então a gente vai continuar, tá? A partir de agora, certo? Tomara que as apresentações hoje fiquem melhor, né? No caso, dê para desenrolar melhor, né? Ontem só teve duas pessoas que apresentaram ontem, né? Então, enfim, né? E por falta de tempo não foi, né, pessoal? Foi mais de uma semana para vocês apresentarem, se organizarem para isso aqui, né? Como eu falei ontem, foi uma semana para vocês se organizarem, para vocês treinarem, para vocês fazerem tudo que seria necessário para uma apresentação dessa daqui. Enfim, pode começar a equipe, tá? A Guerra dos Mascates foi um confronto armado ocorrido na capitania de Pernambuco entre os anos de 1709 e 1714, envolvendo os grandes senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses do Recife. Os grandes produtores de açúcar que anteriormente usufruíram dos investimentos holandeses agora vivem uma crise decorrente da baixa do açúcar no mercado internacional e a concorrência do açúcar produzido nas Antilhas. Contudo, esses senhores de engenho ainda possuíam controle do cenário político local por meio do poder exercido na Câmara Municipal de Olinda. Tá me escutando, professor? Uhum, pode falar. A expulsão definitiva dos holandeses provocou uma grande mudança no cenário econômico. Eles viviam uma crise decorrente baixa do açúcar. Os engenhos ainda possuíam controle no cenário político por meio do poder. Era considerado o principal polo do desenvolvimento econômico de Pernambuco. O comércio da cidade trazia grandes lucros aos portugueses, motivação de melhorias empreendidas na cidade e na colonização holandesa. Certo. Tem mais alguma coisa para vocês comentarem? Não, é porque faltou das pessoas. Volta aí, Malu, volta aí para o primeiro slide, por favor. Para o segundo, aliás. Isso, acho que esse é o segundo, né? Bom, gente, então só dando uma resumida aqui na explicação, é o seguinte: a Guerra dos Mascates, tá? A Guerra dos Mascates, ela aconteceu ali na região de Pernambuco, tá? E resumidamente, pessoal, é uma treta. Primeiro, ó, teve muitos detalhes que vocês faltaram na apresentação. Por exemplo, explicar o que é mascates. Vocês não explicaram, né? Gente, mascates eram comerciantes, tá? Era um nome que se dava a um comerciante. Imagina alguém que tem uma bodeguinha, entendeu? Alguém que tem uma bodega, uma vendinha. Na época eles eram chamados de mascates, beleza? Então essa guerra dos mascates era contra quem? Era contra fazendeiros, pessoal, porque é o seguinte, inclusive a gente está tendo, depois dos seminários, nós vamos voltar para o assunto sobre Brasil holandês, né, que a gente começou, mas a gente deu essa pausa por causa dos seminários, né? Inclusive, gente, essa revolução aqui, essa guerra dos mascates, ela ocorreu ali justamente por causa dessa treta que existiu. Gente, na época, Pernambuco, a capital de Pernambuco era Olinda, era onde tinha ali os maiores fazendeiros, sabe, os ricos, os boladão ali, tá, das fazendas, tá? E na época do Brasil holandês, sabe quem foi que criou a cidade de Recife? Foi um holandês chamado Maurício de Nassau, né? Então, dentro da cidade do Recife, dentro da cidade de Recife, né? Primeiro, Recife ficou tão poderosa que ela acabou Recife ficou tão poderosa que ela acabou se tornando a capital de Pernambuco. E aí começou a rolar uma treta. Gente, basicamente foi isso. Guerra dos Mascates foi isso. Entre os comerciantes de Recife e os fazendeiros de Olinda. Só isso. É isso que você tem que entender. Certo? Então foi essa guerra que rolou. Tá? Pode passar, Malu. Passa para o outro slide, por favor. Pro 3. Pronto. Então, oficiais de Cavaleiros de Pernambuco, né, que atuaram nas Guerras dos Mascates. Pode passar. Né? Então você vê algumas imagens, né, de como era o comércio, né, ali dos mascates. Você pode ver aqui do seu lado direito uma fazendinha, né, uma bodeguinha, né, uma bodeguinha aqui do lado, né, com alguns comerciantes, né, alguns escravos que trabalhavam para os comerciantes e tudo mais, tá? Bom, gente, resumidamente a Guerra dos Mascates foi isso, tá? Resumidamente, quem foi que venceu a guerra? Os mascates, beleza? Os comerciantes. Na época eles já eram mais poderosos economicamente falando do que os fazendeiros, certo? Por isso que até hoje a capital de Pernambuco
é Recife e não Olinda. Beleza? Bom, passa aí, Malu. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para explicar. Não, aí é só algumas pinturas mostrando esse conflito. Aí, mais uma vez, mostrando a cidade de Recife, né? O grande comércio que existia lá. Você pode ver aí gado, né? Alguns barris com produtos dentro, escravos levando mercadoria. Enfim, é só para mostrar para vocês que Recife é uma cidade muito pujante, sabe, na economia. É uma cidade, tem uma economia muito forte, certo? Bom, gente, então é isso, tá? Hoje Não, a minha equipe vamos pode continuar, Paulo. Bom dia, hoje eu e a minha equipe vamos falar um pouco sobre a revolta de Vila Rica, mais conhecida como revolta de Filipe dos Santos, que obviamente Filipe dos Santos foi o governante e o líder da revolta. Pode passar, slide. A liderança da revolta ocorreu na Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar, do Ouro Preto, lá em Minas Gerais, tendo por um de seus líderes Filipe dos Santos, que muitas vezes dá nome à revolta. Bom, como o Pedro falou que ocorreu em Minas Gerais, eu lembrei de ouro, pode passar, slide, que na época o ouro era muito... Minas Gerais tinha uma extensão muito grande de ouro. Então, a exploração se tornava um pouco mais abundante e o meio lucrativo também. Exatamente. Só uma curiosidade, gente, antes de vocês continuarem, tá? Cara, se dizia na época, né, tem algumas cartas, tem alguns documentos que dizia que tinha tanto ouro, só para vocês terem uma ideia, tinha tanto ouro na região de Minas Gerais, que era como você estar andando assim no meio da rua e você encontrar pedrinhas de ouro. No caminho você está andando assim. Para vocês terem uma ideia da quantidade de ouro que tinha, né? Não é por nada que muitas pessoas vieram da Europa para cá, para o Brasil, nessa época da mineração, a gente vai falar mais na frente um pouquinho, né? Muitas pessoas vieram lá da região da Europa, né, principalmente de Portugal, para cá, que eram pobres lá. E chegando aqui, eles conseguiram tanto ouro que ficaram ricos. Só para vocês terem uma ideia. Né? Enfim, só uma curiosidade para vocês verem aí, tá? Pode continuar, Paloma. Agora eu vou professor. Especialmente cultura, apoio e o aumento do poder coroa. Pronto. Revolta de Vila Rica. Houve uma forte reação na coroa portuguesa contra a revolta. O líder Filipe dos Santos foi condenado e executado. Em casas de muitos revoltosos foram queimadas pelas tropas de governo. Exatamente. Esse slide não é para passar não já? Pontos principais sobre o assunto. Certo. É para passar o slide ou vocês já concluíram? Não, já acabou, já. Certo. Tem algum slide depois desse? Passa aí, mano. Não. Ah, esse aqui é o último slide, né? É. Certo. Volta aí um pouquinho. Volta pro próximo slide. Pro anterior esse daí. Bom, gente, resumidamente, pessoal, é o seguinte, tá? Se você observar bem, eu acho que todo mundo que pesquisou, principalmente sobre a Inconfidência Mineira, né? Como eu falei para vocês, essa revolta aqui, gente, a revolta do Filipe dos Santos, né? Ou revolta de Vila Rica, ela é a raiz da Inconfidência Mineira, né? E por que isso acontece, gente? Cara, se você pesquisar a vida das pessoas nessa época, você vai ver que a galera sofria muito, tá? Até porque eles tinham que pagar muitos impostos, entendeu? Era muitos impostos que eles tinham que pagar, tá? E tinha, assim, inclusive a gente vai falar depois, tá? Sobre esses impostos. Mas tinha derrama, tinha um quinto, né? Tinha vários impostos que tinha que pagar e era caríssimo isso aí, esses impostos, tá? Então a população passava fome, a população passava necessidade. Jefferson, no meu, se não me engano, fala da derrama. Pronto, da derrama, né? Que é um dos impostos, também tem um quinto, tem outros impostos também, assim, cara, era uma vida terrível, tá? Então Filipe dos Santos, né, ele era o líder aí, né? Então ele meio que se organizou, né, com a população ali, se organizou não, mas ele meio que foi o cabeça, né, dessa revolta. E infelizmente a gente já viu aqui, né,
o resultado dela, né? O Pedro Iago comentou o resultado dela, né? Que acabou como? Acabou em morte, né? Acabou, ele foi preso, foi decapitado, foi esquartejado, né? Meu Deus, GG, que coisa horrível. Isso era comum, viu? Só para constar, isso era comum. Quando alguém se revoltava contra a coroa portuguesa, a primeira coisa que ela fazia era isso, era enforcava a pessoa em praça pública para todo mundo ver, depois esquartejava o cara, né? Ou seja, cortava o cara em vários pedaços, espalhava em toda a cidade. Ou seja, todo lugar que você andava tinha um pedaço de alguma pessoa, uma cabeça, um braço, uma perna. E Meu Deus, que nojo. era para meio que pra colocar medo nas pessoas, entendeu? Era uma forma de mostrar, tipo, dizer assim, olha aí, ó, tá vendo aí o que é que acontece se você se meter com a coroa portuguesa? Né? Era mais ou menos uma mensagem dessa, tá? Enfim, gente, beleza. Então, vamos para a próxima. Podem começar. Então, nosso grupo vai falar um pouco sobre a Inconfidência Mineira e eu vim aqui falar um pouquinho da introdução. A Inconfidência Mineira, ou também a Conjuração Mineira, aconteceu no ano de 1879, se eu não me engano. Não, foi 1789, alguma Isso, coisa assim. exatamente. Que aconteceu em pleno século do, do ouro, que essa Inconfidência Mineira foi uma tentativa de revolta do governo uma das suas causas, tal, as coisas assim, foi porque o povo do governo tipo, era contra a execução da derrama e o domínio dos portugueses. Isso. Pode voltar. Do ouro. Também a região, né? Os ouros encontravam o ouro deviam pagar 20% de todo o ouro encontrado. E tudo isso ia para os cofres de portugueses, o povo rico, sabe, para ficar mais rico ainda. Com essa exploração, o ouro começou a acabar em Minas, mas mesmo assim as autoridades não diminuíam as cobranças, ou seja, eles queriam deixar todo mundo fudido lá na merda enquanto luxavam com o ouro que os coitados conseguiram pegar, né? Nessa época aconteceu a derrama. Se eu não me engano, a derrama é um imposto cobrado por região de exploração de ouro. Tu é professor? Pode continuar que no final eu faço os complementos. Pode continuar. Os grupos foram liderados pelo José da Silva, Xavier, o José da Silva Xavier, o nosso ilustre Sim. mais conhecido como Tiradentes. E nesse grupo, né, entre aspas, também tinha Thomas Antônio, o Cláudio Raíssa, tu tá Manuel. lendo o meu, Raíssa. Tô lendo o teu, é? É. Vamos lá, cuidado aí. Então, Oxe, olha o que eu sabe que falei. mandou estudar. Olha o que eu Não, falei eu para não vocês falei sobre não. organização. Eu falei para vocês sobre Pois sim, você organização. mandou estudar essa parte, tá lá no WhatsApp. Gente, tá bom, sem confusão. Lembrando que ela tem que fluir, tá? Pode continuar. Então pode pegar, Malu. Se é a sua parte, pode começar agora. Bom, eu vou falar um pouco sobre o Tiradentes e os Inconfidentes. Bom, era um grupo liderado pelo Tiradentes Joaquim e formado por Cláudio, Thomas, um dono de mina, o Padre Rolim. Aí a ideia era conquistar a liberdade tipo, porque antes era muito, como eu posso falar? Era muito excessivo os impostos e, né, aí ficava muito ruim pro lado dos pobres que não conseguiam muito ouro. Porque os impostos não diminuíam, mas o ouro sim. Bom, e uma das consequências é que eles não conseguiram nada com isso, mas isso provocou a morte do Tiradentes, que, como Jefferson disse, não era muito simples. Ele foi enforcado e os pedaços dele foram Espalhados, né? Na cidade inteira. espalhados pela cidade. Vamos lá, o próximo já pode.
Já pode tomar as rédeas aí. Falando que Pronto, então Minas pode... Gerais era muito rico porque lá tinha muito ouro. Era basicamente isso que Certo. tava Tem no mais algum programa. slide além desse? Não tem não, era só até aí. Esse aqui é o último, né? Sim. Certo, gente. Beleza. Eu queria comentar algumas coisinhas com vocês, tá? Primeiro, parabéns para a equipe, tá? Foi assim, até agora, né? Foi a que saiu mais organizada, tá? Até agora. Não estou desmerecendo as outras, tá? Mas aquilo que eu venho falando, né? Até agora foi a que mais saiu organizada, certo? Bom, eu queria que vocês voltassem, gente, aqui o slide. Volta aí, por favor, quem tá... A Malu, né, que tá compartilhando. Volta um pouquinho, Malu. Eu queria que pode voltar um pouquinho mais. Aí, beleza. Beleza, então olha só, então alguns pontos que eu queria falar para vocês, tá? Essa derrama, né, esse imposto foi a parte que a Raíssa comentou um pouco, né? Existia o quinto, né? O quinto é a quinta parte, ou seja, é os 20% de tudo que você conseguia. Esse era um imposto bem comum na época, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, a Larissa foi lá, é uma mineradora, e a Larissa tirou, sei lá, vamos supor, 10 quilos de ouro. Um quinto de 10 quilos, ou seja, 20% de 10 quilos é quanto? 2 quilos. Tá? Então, 2 quilos ia para a coroa. Mas, pessoal, a treta foi o seguinte. Desde aquela época lá do Felipe dos Santos, tá? Que esse imposto começou a subir. De 20 para 25, para 30, começou a subir. E, além disso, tinha outros impostos. Tá? E uma coisa absurda que foi criada, pessoal, foi a derrama. Tá? Resumidamente, a derrama é o seguinte. Eu vou falar mais quando a gente for lá para a parte do assunto mesmo. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas, assim, resumidamente e rapidamente falando, pessoal, a derrama nada mais era do que a Larissa tinha que pagar esse imposto. E ela não estava conseguindo mais pagar esse imposto. Até porque, vamos combinar, ouro não é igual a fruta, que dá todo ano. Né? Ouro é um minério que quando você extrai ele, você não consegue mais pegar ele. Né? O ouro, ele é um minério, certo? Então, quando você pega, acabou. Não tem como você produzir ouro, criar ouro do zero. Não dá para você fazer isso. O ouro é um minério que ele é encontrado na natureza e acabou. Né? Inclusive, tem até alguns geólogos que costumam dizer que daqui a 50 anos, mais ou menos, não vai ter mais ouro, a não ser o que já está produzido. Mas você não vai mais conseguir encontrar ouro, porque já vai ter sido extraído tudo. Certo? Bom, e o que era a derrama? A Larissa não conseguiu pagar. A derrama nada mais era do que a coroa portuguesa ia na casa da Larissa e pegava todos os bens que ela tinha. Ou seja, a galera lá pegava os móveis dela, pegava o que tinha de objeto precioso, tipo uma joia, alguma coisa, enfim, até pagar a dívida, certo? Isso era a derrama, beleza? Pode passar, Malu, passa um pouquinho. Aí, gente, olha só, ao todo eram 32 inconfidentes, tá? Revoltosos, eram 32 ao todo. E é interessante falar que era o seguinte, gente, o Tiradentes ele recebeu esse apelido porque enquanto ele servia, né, a questão militar, ele era um soldado. Cada um, se eu não me engano, era a marinha que ele servia durante um tempo e assim era dividida as tarefas. E o Tiradentes ele acabou pegando certa vez a função de tirar o dente dos outros colegas dele, né, tipo um dentista, mas ele não era dentista oficialmente não, tá? Ele só pegou esse cargo e aí começou a exercer e acabou se adaptando bem e tal e ficou por isso mesmo, certo? E por isso ele ficou conhecido como Tiradentes. Certo? Então, o nome dele completo é Joaquim José da Silva Xavier. Tá? Não que isso importe. Mas o que importa para a gente aqui é o seguinte, então, olha só. Duas coisas que eu quero falar bem importantes para vocês. A primeira, mais importante de todas, gente, esses inconfidentes, a Inconfidência Mineira, não tinham o objetivo de tornar o Brasil independente. Isso é uma grande mentira. Tá? Por que eu estou falando isso? Em vários livros de história vocês vão encontrar dizendo o seguinte, que os inconfidentes queriam se separar de Portugal e tornar o Brasil independente. Isso era mentira. Tá? Eles queriam tornar Minas Gerais independente. Eles queriam tornar Minas Gerais separada de Portugal e não o Brasil inteiro. Certo? E a segunda coisa é que o coitado do Tiradentes era o mais pobre de todos, era o que tinha menos importância. A verdade é tanta que dos 32 inconfidentes, já teve um lá que Eu caboetou esqueci todo de mundo. falar isso. Né? Teve um lá que caboetou todo mundo, tá? E só o coitado do Tiradentes foi o que foi morto. Ele foi enforcado, esquartejado e espalhado. Todos os outros padres, juízes, advogados que estavam ali também nos revoltosos ali, todos eles foram soltos. Ou foram mandados para o Havaí, para ficar presos no Havaí. Olha que prisão triste. Né? Enfim, gente.
Então, o único que foi assassinado foi o Tiradentes, para ficar como exemplo. Certo? A gente vai terminar por aqui por hoje, nossa aula está quase acabando ali. E amanhã vai ficar uma apresentação para amanhã, que é a Conjuração Baiana. Tá? Então, se organizem para amanhã.